Tudo bem com você? Estamos aqui para nossas aulas de programação e algoritmos. E na aula de hoje, nós vamos ver como trabalhar com operadores lógicos. Vamos entender o que são eles. Muitas vezes, um algoritmo ou código de um programa necessita fazer comparações que têm como resultado um valor lógico, como nós já vimos. Os únicos valores lógicos ou estados lógicos possíveis são verdadeiro ou falso. E nós já vimos isso em aulas anteriores. Também vimos que é possível fazer um teste lógico e executar comandos de acordo com o resultado deste teste. Por exemplo, usando a estrutura de decisão C. Nas linguagens de programação e também em pseudocódigo, que é a forma que nós estamos aprendendo, né? Você está aprendendo a programar, existem operadores que permitem estender os testes lógicos. Esses operadores são chamados de operadores lógicos. Vamos ver cada um deles. Eu vou interromper a apresentação e visualizar sem apresentar, porque está dando um errinho, um bug, né, que está chuviscando a tela, tá? Mas dá para nós acompanharmos desta forma mesmo. O operador lógico E. O operador lógico E permite unir pelo menos duas condições ou dois testes lógicos. Por esse motivo, ele também é conhecido como junção ou conjunção. Para entender melhor o uso do operador lógico E, nada melhor do que irmos para a prática. Então, para nós realizarmos nossa atividade prática no Visualg, e você pode usar aí, se estiver trabalhando com celular, pode usar o pseudocode ou ainda o velho e bom caderno, né? Folha de caderno, escrevendo no caderno mesmo, para desenvolver o raciocínio. Vamos usar um problema para ser resolvido usando operador lógico E. Imagine que você deseja verificar se uma pessoa preenche os requisitos para o emprego de motorista. Mas os requisitos, né, a exigência da empresa é que a pessoa tenha 20 anos ou mais e possua carteira de motorista, né, habilitação na categoria D, para poder dirigir, por exemplo, caminhões. Então, essas duas condições têm que acontecer, têm que ser verdadeiras para que o candidato possa concorrer à vaga de motorista. Vamos ver como resolver isso no Visualg? Vamos lá. Então aqui eu tenho o Visualg, eu já dei um título candidato a motorista e já me adiantei e criei duas variáveis, idade e categoria. Por que essas duas variáveis? Idade, porque é um dos requisitos verificar a idade se é maior ou igual a 20 anos, não é isso? Deve ter 20 anos ou mais o candidato ou a candidata. Então, a idade é um dos valores que vai ser utilizado para verificar a possibilidade da pessoa concorrer à vaga de motorista. A outra análise é da categoria da habilitação. Para não ficar um nome muito extenso, categoria da habilitação ou habilitação, eu coloquei categoria apenas. E uma novidade, eu criei essa variável do tipo caractere. Uma variável do tipo caractere é uma variável que aceita texto, valor literal, letras. Como nós vamos trabalhar com a categoria e a categoria é uma letra, categoria de habilitação de motorista, eu tenho que guardar valor referente à categoria da habilitação da pessoa. Então vai sempre ser letra A, B, C, D, certo? Por isso, variável do tipo caractere. E aqui nós temos o início, fim do algoritmo, onde nós vamos colocar o conteúdo. Eu já tenho o código pronto para a gente ganhar tempo. Eu vou abrir aqui no editor de texto e copiar e colar aqui
no código do Visualg para ficar mais rápido, tá? Então, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Vou colar essas 4 linhas e vou explicar qual é o sentido delas, tá? Opa! Fiz aqui selecionar o que eu quero. Bom, o primeiro escreva é só um título. Verificação de candidato a motorista. O segundo escreva, o escreval é para imprimir uma linha vazia, para dar aquela impressão de pular uma linha, né? E depois vem o pedido da idade do candidato. Em seguida do pedido da idade do candidato, eu preciso usar o comando leia para que o que for digitado pelo teclado, a idade que o usuário vai digitar pelo teclado, seja lido ou lida pelo comando leia e gravado na variável idade. Bom, eu tenho que repetir a mesma operação para a variável categoria. Eu tenho que solicitar que o usuário informe a categoria e tenho que usar o comando leia para ele guardar isso na memória do computador na variável categoria. Feito isso, eu já tenho, né, a partir do momento que o algoritmo executar até aqui, eu já tenho na memória do computador a idade gravada e a categoria. Agora eu tenho que ir para o teste. Então, usando a estrutura C, eu faço o teste. Se idade maior ou igual a 20, né, verificando a idade, né, se é maior ou igual a 20 para atender esse requisito. E, olha só, o operador lógico a gente deixa no meio. E eu vou fazer outro teste lógico. Categoria igual a D. Vejam que sempre que eu tiver um texto, eu coloco entre aspas. Por isso eu coloquei entre aspas aqui a letra D e a variável categoria do tipo caractere. Então vai receber, vai conter, perdão, alguma letra como categoria da habilitação e aqui vai comparar se essa categoria é D. O teste lógico, então, perdão, o operador lógico E, ele está então unindo esse teste lógico com esse teste lógico. São dois testes lógicos. A união, a junção desses testes transforma isso aqui em um grande teste lógico, tá? Um teste lógico composto. E o então, que é caso verdadeiro, só vai ser executado se esse teste for verdadeiro e se esse teste for verdadeiro. Caso os dois testes então sejam verdadeiros, eu quero que exiba uma mensagem do tipo escreval o candidato, a pessoa pode concorrer à vaga de motorista. Ou candidato, né? Vamos pôr o candidato, fica melhor, né? O candidato pode concorrer à vaga de motorista. Senão o quê? Se não for verdade. O que se não for verdade? Qualquer coisa. Se só esse teste não for verdade, a sentença inteira, o teste lógico inteiro composto fica falso. Se isso aqui for falso, o teste inteiro fica falso. E, obviamente, se os dois forem falsos, também resulta em falso. Então, qualquer situação aqui que seja falsa, ou o candidato tem menos de 20 anos, ou ele não tem categoria D de habilitação, ou é menor de 20 anos e não tem categoria D, ele vai cair na proibição de concorrer à vaga. O candidato não não atende a pelo menos um dos
requisitos para a vaga, certo? E aí eu fecho a estrutura C, fim C. E está pronto aqui a minha avaliação, a minha verificação e, consequentemente, o meu algoritmo, porque eu queria trabalhar até aqui. Esse algoritmo está salvo e agora eu vou executar. Vejam, ele está pedindo para informar a idade do candidato. Vamos supor que o candidato tenha 20 anos. Vejam que eu nunca chamei atenção para vocês, ou nunca chamei a sua atenção, para observar aqui que nesse quadro ele vai mostrando a variável, o tipo que ela é, id inteiro, e o valor que já recebeu, já guardou na memória lá 20. Aqui eu tenho aspas, porque eu ainda não digitei na variável categoria valor nenhum, ela é do tipo caractere. Agora eu vou digitar. Esse candidato tem a habilitação na categoria A. Vejam, ficou A aqui entre aspas. E aí o que acontece? Quando o teste lógico C, na estrutura C, for executado, idade maior ou igual a 20, sim, o candidato atende esse requisito aqui. É verdade que ele que a idade dele é igual a 20, então isso é verdadeiro. Só que a hora que cai aqui E, categoria igual a D, a categoria não é D, a categoria é A, o digitado da categoria A. Então isso daqui é falso. Aí verdadeiro e falso dá falso. Então o candidato não atende a pelo menos um dos requisitos para a vaga. Foi o que aconteceu. Para você entender melhor, eu vou voltar aqui na apresentação e mostrar a. Eu acho que eu tenho até aqui salvo no editor de texto Writer. Deixa eu abrir aqui. Recentes. Não. Eu vou ver se não está na apresentação mesmo. Porque eu me lembro de ter acrescentado a tabela verdade. Não, aqui continua. Eu quis parar apenas no operador lógico E. Então vamos construir aqui uma tabela. Pensei ter gravado, mas não estou encontrando para a gente não perder tempo. Deixa eu criar rapidinho a tabela. Acontece o seguinte. Vou só dar mais uma olhadinha aqui. Tabela verdade, ODT, ótimo. Acontece o seguinte. Imaginando um teste lógico genérico chamado teste A e um teste genérico chamado teste B. Como lá no nosso caso aqui o teste A seria a idade maior ou igual a 20, o teste B seria a categoria da habilitação, categoria D. Então eu tenho dois testes lógicos. Quando eu uso o operador E, juntando dois testes, o resultado só é verdadeiro com o operador E quando o teste B for verdadeiro e o teste A for verdadeiro. Se o teste A for falso e o teste B for verdadeiro, o resultado é falso. Se o teste A for verdadeiro e o B que for falso, o resultado com o operador E é falso. E se os dois forem falsos, obviamente, o resultado é falso. Então, com o operador E, ligando dois testes lógicos, eu só vou ter resultado verdadeiro quando os dois testes forem verdadeiros. É isso que eu estou explicando em forma de tabela verdade ou tabela da verdade. Essa é uma forma de mostrar como funcionam os operadores lógicos.
E para a aula de hoje, nós quisemos mostrar apenas o operador lógico e. Na próxima aula, nós veremos outro operador bastante utilizado também em testes lógicos, que é o operador OU. Então, até a nossa próxima aula.